Amém. Continuando, amados, nós estamos dando uma ênfase maior no primeiro tópico da revista, que nela nós temos aqui mais detalhes para tratar. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é: minha fidelidade, em primeiro lugar, é a Deus. E isso vale até hoje. Nossa fidelidade, em primeiro lugar, é a Deus. Isso nos autoriza a desobedecer a autoridade? Não, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a fazer isso. Porém, a nossa fidelidade, em primeiro lugar, ela é ao Senhor. O dispenseiro, o mordomo, ele serve a igreja, mas ele não presta conta à igreja, ele presta conta a Deus em primeiro lugar. Seguindo a lógica do capítulo, o versículo 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Versículo 5. Se você ler o versículo 3 em diante, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai falar de julgamento. Ele vai dizer assim, ó, como ele tem que ser fiel a Deus, ele vai dizer assim: pouco me importa ser julgado por vocês, pouco me importa ser julgado por um tribunal romano, e na verdade eu mesmo nem me julgo. Por que ele diz isso? Ele vai explicar, ele vai dizer assim: porque na minha consciência nada me acusa. Na minha consciência nada me acusa. Porém, ainda assim ele não se julga. Por quê? Porque muitas vezes a consciência do ser humano ela pode se enganar. Ah, porque eu não me culpo na minha consciência. Paulo está dizendo assim: eu não me encontro erro na minha consciência. Mas pode ser que a minha consciência esteja enganada. Então, ele que veio de um mundo judaico, onde ele tinha plena certeza que ele servia a Deus, e depois ele descobriu que ele não servia, que ele era um perseguidor de Deus, porque ele perseguia a Cristo, ele passa a ter esse tipo de consciência de que, mesmo quando ele acha que ele está certo, ele pode estar errado. E o que ele está falando com isso? Por isso é importante você buscar direção sempre em Deus. Por isso é importante o homem e a mulher de Deus terem suas vidas sempre colocadas na presença de Deus. Por isso é importante a oração. Por isso é importante a comunhão com Deus. Porque às vezes você está seguindo um rumo que você acha que é o mais certo do mundo. E na sua consciência você está super tranquilo. Mas você pode estar enganado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quantas vezes as pessoas elas não reproduzem erros, defendendo uma religiosidade, defendendo uma suposta comunhão com Deus, e no final das contas eles estão só se enganando. Aleluia, Jesus. Porque estão indo contra a vontade de Deus. Como Paulo já tinha passado por isso, do período que ele saiu do judaísmo e veio para o cristianismo, então ele passa a ter esse alerta. Ele diz assim: mesmo quando eu tenho plena consciência de que eu estou certo, ainda assim eu busco ao Senhor e apresento diante de Deus, porque a decisão e a direção final tem que ser dele e não minha. Glória a Deus. E ele tem que manter um coração aberto. Aleluia. Por quê? Porque se Deus der uma outra direção para ele, ele tem que aceitar a direção de Deus. Você vai ver que no livro de Atos dos Apóstolos, há momentos em que o autor de Atos, Lucas, vai dizer assim, que Paulo tentou ir para algum lugar, mas o Espírito do Senhor o impediu. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque ele era sensível ao Espírito Santo. Porque se ele não fosse sensível, ele ia fazer que nem muito crente faz hoje em dia. Que quando ele está andando por um caminho, que Deus fala com ele que ele está errado, e ele não quer admitir seu erro, que ele diz: ah não, isso daí não é de Deus. E ele continua no seu erro. Mas Paulo era sensível. Então ele recebe a palavra do Senhor, e se necessário ele mudar de rumo, ele muda de rumo. Então ele está dizendo assim: nem eu julgo a mim mesmo, mas nós devemos ser esperados que Deus ele nos julgue, que Deus ele nos guie, que Deus ele nos dê discernimento. Paulo está falando isso também a uma igreja, que é uma igreja que tem uma concepção espiritual diferente da dele. A concepção espiritual da espiritualidade de Paulo é: a obra do Senhor começou, a obra do Senhor está em andamento na vida do ser humano, Jesus. e ela vai se concluir. Glória a Deus. Os coríntios eles tinham uma ideia de uma obra do Senhor praticamente concluída, como se eles estivessem já em um alto nível espiritual. Alguns, na igreja primitiva, chegavam até a acreditar que a vinda de Jesus já tinha acontecido, a volta de Jesus já tinha acontecido, e que eles estavam em alto nível de espiritualidade. E Paulo ele iria
combater isso mostrando que a consumação dos séculos ainda estava no porvir, no futuro. Subtópico 2. O ministro é humilde. Tudo vem de Deus. Aleluia. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. O que Paulo vai mostrar a partir do versículo 6 em diante do capítulo 4 é que o ministro ou o servo, ele está em uma posição humilde. Por que Paulo vai dar ênfase nisso? Porque a igreja de Coríntios não estava se mostrando uma igreja humilde. Paulo estava mostrando que a concepção de liderança que ele tinha era diferente da concepção de liderança que os coríntios tinham. No versículo 8 ele vai dizer assim: vós já estáis fartos, vós já estáis ricos, vós já chegais a reinar sem nós. O que ele está dizendo para os coríntios é o seguinte: enquanto vocês se consideram fartos, enquanto vocês se consideram ricos, e enquanto vocês se consideram reinantes ou reis, nós apóstolos, eu e Apolo, nós nos consideramos muito menos do que isso. Nós nos colocamos em uma posição de servir, em uma posição de apoiar, em uma posição de ajudar. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está entrando aqui em conflito com a concepção teológica dos coríntios, porque os coríntios, eles tinham uma concepção teológica ultra realizada. O que significa isso? Para eles era como se as promessas de Deus, de Jesus, acerca dos últimos tempos, já tivessem se cumprido. E você sabe que quando Jesus voltar, nós vamos reinar com ele. Só que Paulo e nós hoje, nós temos a concepção de que isso daqui está remetido ao futuro. Mas os coríntios entendiam, não. Nós já aceitamos Jesus, já recebemos o batismo do Espírito Santo, já somos cheios dos dons, então nós já reinamos com Jesus. Eles tinham uma teologia realizada. E quando eles olhavam para Paulo e viam que Paulo não pensava do mesmo jeito que eles não percebiam que o problema é que eles estavam interpretando a palavra de Deus de maneira equivocada. Eles pensavam simplesmente que a questão era: nós já somos muito espirituais e Paulo não é tão espiritual quanto nós. E Paulo ele vai combater isso, demonstrando que a concepção dele do apostolado é diferente da dos apóstolos, da dos coríntios. Aleluia. Ele vai defender que o ministro ele tem que ser humilde. Glória a Deus. Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tu tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloria como se não tivesses recebido? Ou seja, o apóstolo Paulo está defendendo: tudo vem de Deus. E ele está dizendo assim: como eu reconheço que tudo que eu recebo vem de Deus, eu me coloco na minha posição de servo, eu me coloco na minha posição de humilde. Aleluia. E de ajudar as pessoas. Agora vocês, como acham que são merecedores de tantas coisas e que reinam e que estão acima dos outros, porque profetizam, porque falam em línguas, porque interpretam. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai tocar nisso, principalmente mais à frente. O que Paulo vai dizer? O que Paulo vai defender? Nós temos concepções diferentes e vocês estão errando naquilo que vocês entendem ser a posição adequada dos apóstolos. Aleluia. Segunda parte, segundo subtópico: espetáculo ao mundo. Versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ou seja, enquanto para vocês parece que vocês estão reinando, para mim parece que eu estou em último lugar. É o que Paulo está dizendo. Não esqueça que Jesus, ele toca na situação dessa maneira também. Ele vai dizer que aquele que quer ser o maior, que sirva a todos os outros. E na última ceia, Jesus ele vai pegar a toalha, se cingir e vai limpar os pés, enxugar os pés
dos apóstolos. Todos os apóstolos, todos os 12 que ali estavam presentes, Jesus vem enxugar os pés. Mesmo sabendo que ali tinha Pedro, que iria negá-lo. Mesmo sabendo que ali tinha Judas, que iria traí-lo. Assim Jesus serviu a todos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, da mesma maneira, eu vou servir a todos vocês, sabendo que eu presto conta a Deus. Mesmo sabendo que tem alguns aí em Coríntios que estão dizendo eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e não querem me ouvir. Mesmo sabendo que tem alguns aí que acham que eu sou menos espiritual que vocês, porque eu acho que eu não reino, mas me coloco como menor e como servo. Aleluia. Mesmo sabendo que há alguns entre vocês que acham que a mensagem que eu prego é uma mensagem ultrapassada, ou leite, enquanto vocês acham que tem alimento sólido. Aleluia. Mesmo assim, eu me coloco como último e como servo de todos. Mas não esqueçam, é o que Paulo está querendo dizer, que eu não presto conta a vocês, eu presto conta a Deus. Sou um mordomo que serve a todos que estão na casa, porque a casa é do Senhor. Mas eu presto conta ao Senhor, porque o Senhor é o dono da casa. Glória a Deus. Não se esqueça que no 2º versículo da carta aos Coríntios, Paulo deixa bem claro. Depois que ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o chamado de Deus, ele diz, Aleluia. a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, ele está dizendo assim, a igreja não é de vocês, a igreja ela é Oh, glória de a Deus. Glória a Jesus. Na casa do Senhor eu sou mordomo, e como mordomo da casa do Senhor, eu sirvo a todos que estão dentro da casa, mas eu só presto contas ao Senhor, que é o dono da casa. Aleluia. E Paulo ele vai combater a concepção deles. Ah, vocês se acham reis? Pois eu me acho servo. Ah, vocês se acham os mais importantes? Pois eu me acho o mais humilde. Ah, vocês se acham que estão acima de todos? Pois eu me acho aquele que serve a todos. Paulo vai mostrar sua posição de humildade para contrastar com a posição de vanglória deles. E lembrar que a posição de humildade de Paulo está pautada em Cristo. Aleluia, Jesus. Olha só como o negócio vai ficar. 1 Coríntios 4,13. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, como uma pessoa humilde, ele sempre busca o melhor dos outros e o melhor para si. E ele sempre Glória busca a Deus. reconciliação. Santo é teu nome, Jesus. As pessoas que se acham muito espirituais, como era o caso dos coríntios, eles se acham acima dos outros. E eles não buscam reconciliação porque eles acham que os outros não entendem a sua concepção, a sua espiritualidade, a sua decisão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu me considero pequeno. E o mundo muitas vezes me considera lixo. O apóstolo Paulo usa essa expressão. Porém, ainda assim, eu busco reconciliação. Ele diz assim, quando caluniado, eu busco reconciliação. Foi isso que ensinou Jesus. Jesus diz assim, ó, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não arranja confusão com as pessoas por nada, muito pelo contrário, faz de tudo para evitar problema e confusão com as pessoas. E faz de tudo para procurar reconciliação. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, mesmo que vocês me desprezem, eu estou aqui buscando reconciliação. E eu estou ensinando que vocês devem buscar reconciliação. Mesmo quando o mundo me considera escória e lixo, eu estou me sacrificando para ganhar o mundo para Jesus. Olha a postura do apóstolo. Olha a postura desse homem, de Deus. É diferente, por exemplo, do que vai acontecer com a igreja de Éfeso. Que você vai encontrar lá na carta de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo para eles, Deus mandando, dizendo assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês guardaram a doutrina, preservaram a doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. Sabe por que aconteceu isso na igreja de Éfeso? O apóstolo João escreve isso por volta do ano 93 a 96 depois de Cristo. No período da perseguição do imperador Dominiciano. Já tinha havido outra perseguição que era do imperador Nero. O que acontecia? A igreja perseguida pelo mundo, ela preservava a doutrina, e os irmãos eles viviam em comunhão entre eles,
mas eles viravam a costa para o mundo, porque o mundo os perseguia. Glória a Deus. Então, como maneira de se proteger do mundo, eles se firmaram na doutrina, mas eles abandonaram o primeiro amor. Quer dizer, eles foram tratados como lixo, como escória do mundo. Então, já que o mundo não me quer, já que o mundo acha que eu não presto, já que o mundo acha que o evangelho de Jesus não leva a lugar nenhum, não quero saber do mundo. Essa foi a atitude de Efésios, essa era a atitude dos coríntios, e era essa atitude que Paulo estava combatendo. Ele estava dizendo assim: eu, porém, sou considerado escória do mundo, sou considerado espetáculo do mundo. Ele está querendo dizer assim: um dia eu posso ser jogado na arena para ser espetáculo, como os escravos eram, como os prisioneiros condenados à morte eram. Ele está dizendo assim: eu sou espetáculo do mundo, eu sou considerado lixo e escória do mundo, ainda assim eu amo o mundo. Procuro reconciliação e salvação para as pessoas que estão no mundo. Aleluia. Quando Paulo está falando aí, ele está se referindo às pessoas que estão no mundo. Que mesmo que virem a costa para ele ou para Jesus, ele vai continuar amando e buscando a salvação dessas pessoas. Nós temos que ter muita humildade para isso. Porque sem humildade, alguém vai e te ofende, o que você faz? Você ofende a pessoa de volta. Alguém vai e fala mal de você pela costa, o que você faz? Você fala mal dele pela costa também, ou você nunca mais vai querer nem olhar na cara dessa pessoa que é tão falsa. Mas o que o apóstolo Paulo está pregando aqui? Humildade. Ele está dizendo assim: me consideram lixo no mundo, mas ainda assim eu amo eles. Porque foi assim Jesus. O que Jesus fez na cruz, amado, e quando ele estava quase morrendo, ele disse para Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O que foi que Estevão fez quando estava sendo apedrejado lá de fora de Jerusalém? Aleluia. Condenado por um crime, por um pecado que ele não cometeu. Estevão foi apedrejado por blasfemar de Deus, ele jamais fez isso. Mas o que ele diz? Ele diz: Senhor, perdoa-os. Não considere sobre eles esse pecado. Parece isso com o que acontece hoje em dia? Não, parece não. Porque hoje em dia, se alguém fala mal do cristão, fala mal da gente, o que a gente diz? Ah, tomara que Deus sente logo a mão nesse daí para ele aprender o que é mexer com servo de Deus, o que é mexer com serva de Deus. Essa é a postura da maioria dos cristãos hoje. Sinto dizer, ou talvez não sinto, na verdade, que é uma postura antibíblica. Se você sente esse desejo no seu coração de vingança, de condenação, que você quer que Deus puna as pessoas que se levantam contra você, eu quero dizer que primeiramente você deve mudar a sua oração e pedir para Deus que Ele converta o seu coração. Porque o que nós queremos é conversão das pessoas. Conversão do mundo. Se aprouver a Deus, quiser puni-los de alguma maneira, que seja a vontade do Senhor feita. Mas nós não oramos pedindo para que Deus puna ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, temos que seguir o exemplo de Estevão, pedir a Deus que perdoe. E mesmo quando nós somos desprezados, nós temos que levar o evangelho do Senhor e querer o bem das pessoas. Era isso que os coríntios não faziam. Era isso que Paulo fazia e os coríntios consideravam em Paulo uma fraqueza. Mas Paulo vai escrever e mostrar: isso não é fraqueza, isso é a vontade de Deus. Convém que eu diminua e que Jesus cresça. Aleluia. Último tópico. O ministro tem autoridade. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Quer dizer, depois que Paulo faz o contraste entre o que é a postura dele e o que é a postura dos coríntios, e mostra a maneira como ele tem que ser humilde, e como ele reconhece que mesmo o mundo tratando ele mal, ele vai buscar o bem do mundo, e mostra que os coríntios pensam que reinam, como se Jesus tivesse voltado, quando na verdade eles não reinam coisíssima nenhuma. Paulo vai deixar bem claro assim: eu não estou falando isso para envergonhar ninguém. Não estou falando isso para entristecer ninguém. Eu estou falando para admoestar. O que significa essa palavra admoestar? Significa colocar algo na mente de alguém. Ou seja, ensinar. É uma repreensão? É. Mas é uma repreensão que tem o objetivo de trazer um conhecimento verdadeiro. Paulo ele vai se apresentar como aquele que admoesta, como aquele que repreende, como aquele que ensina. Ele mesmo vai se tratar mais à frente como o pai. Ele vai se chamar de pai. Ele é o pai espiritual.
Aleluia, Jesus. E nós vamos saber qual é o pai que ama seus filhos e não os repreende. Provérbios vai falar isso acerca do próprio Deus. E Paulo fala de si mesmo. Ele vai dizer assim, o pai que ama seus filhos o repreende. O admoesta, para que ele largue aquilo que está errado e comece a fazer aquilo que é certo. Todo mundo sabe, dentro da doutrina do conhecimento educacional, da maneira de que se deve um pai educar os filhos, que todo pai, ele em algum momento vai repreender seu filho. Porque o pai ou a mãe que só diz sim para o seu filho, que só apoia seu filho ou sua filha em tudo que ele faz, geralmente vai apoiar seu filho e sua filha em coisas erradas. Mas aquele que ama vai repreender. Muitas vezes sendo difícil repreender, sabendo que pode deixar o filho ou a filha chateada, mas ele vai repreender para mostrar aquilo que é certo. E é isso que Paulo estava dizendo. Como pai espiritual de vocês, eu estou repreendendo para que vocês sigam o caminho correto. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo vai dizer e seguir o raciocínio lógico. Como eu sou imitador de Cristo, então vocês também sejam meus imitadores. Olha a autoridade desse homem de Deus para dizer isso. Sejam meus imitadores. Glória. Por isso é importante que a palavra de Deus que é pregada seja vivida. Porque quando Paulo está dizendo para imitarem ele não está dizendo só para falarem o que ele fala, mas para viverem o que ele vive. Aleluia. Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores que Paulo disse assim, eu não vim persuadir vocês com palavras de eloquência, com linguagem rebuscada, mas com demonstração do poder de Deus. E o que foi que eu disse? A demonstração é o quê? É viver a palavra que se prega. Aleluia. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está dizendo assim, eu vivo a palavra que eu prego. Vocês podem olhar para mim e entender que a palavra que eu prego eu vivo. Então façam igual. Por isso é tão importante o testemunho do crente, o testemunho do servo e da serva de Deus. E é por falta de testemunho ou por testemunhos ruins de muitos homens e mulheres que deveriam ser homens e mulheres de Deus, que hoje nós temos tanta dificuldade em levar o evangelho e ganhar alma para Jesus. Aleluia. Porque as pessoas não apontam Jesus. As pessoas apontam os crentes. A Bíblia diz que se você não pode obedecer ao homem que você vê, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Aleluia. E no mesmo sentido, as pessoas que estão no mundo, a maior parte do evangelho que eles conhecem, não é o evangelho que está na Bíblia, é o evangelho que está na sua vida. Porque a maioria deles não lê Bíblia. A maioria deles não conhece Jesus de verdade. Não conhece o poder de transformação do evangelho. Então, se ele olha para um crente e vê esse crente transformado, nova criatura, um homem fiel, que faz coisas boas, que é temente a Deus, que ama seu próximo, ele vai entender que isso é o evangelho e ele vai ser atraído pelo poder do evangelho, pela luz do evangelho. Agora, quando ele olha para os crentes muitos crentes de hoje em dia e vê que é uma pessoa que não ama nem sua própria família, não paga nem suas contas, não fala bem, às vezes, nem da sua própria igreja, nem do seu próprio pastor. Como é que ele vai querer aceitar Jesus e seguir ao exemplo dessas pessoas? Aleluia, Deus. Não vai. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está dizendo assim, eu dou testemunho para que vocês olhem e me imitem. E eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você dizer assim, pastor, mas eu não digo por aí sede meus imitadores. Você não diz, mas as pessoas elas vão olhar para você e vão ter você como referência. E se o seu testemunho for bom, você pode ganhar almas para Jesus. Às vezes até sem abrir a boca. Mas se o seu testemunho for ruim, muitas pessoas vão se afastar de Jesus por sua causa. E isso vai ser cobrado de você. Para encerrar, autoridade e amor. Versículo 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, depois de ele fazer todas essas repreensões, ele vai dizer assim, eu estou mandando Timóteo aí com vocês, você pode ler no capítulo 4, está escrito, para lembrar tudo que eu ensinei, como eu preguei e como as coisas devem ser. No final ele está dizendo assim, eu estou escrevendo e eu estou mandando Timóteo. E ele vai dizer em algum momento que ele pretende ir até os coríntios. Só que ele está dizendo o seguinte,
Se o que eu estou escrevendo e a visita de Timóteo forem suficientes para que vocês voltem a entender o verdadeiro significado da obra do Senhor e de ser servos de Deus e servos de Jesus, então quando eu for com vocês eu vou ir com amor e com mansidão, porque eu estou vendo que vocês são obedientes. Porém, se quando eu chegar eu perceber que mesmo a carta que eu estou escrevendo e a visita de Timóteo não fez efeito nenhum, eu vou com vara. Ele está dizendo assim, eu tenho autoridade para ir com vara, ou seja, podemos olhar assim do ponto de vista de hoje, para disciplinar, para afastar dos cargos, para remover e para fazer uma reforma na igreja, se a igreja não resolver se consertar e se converter a partir dessa própria repreensão. Amém? Capítulo 4 encerra uma primeira parte da carta aos Coríntios. No capítulo 5 em diante, Paulo vai começar a tratar de questões específicas, problemas específicos dentro do que os coríntios estavam vivendo. Isso a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e encerrar essa aula abençoada. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa aula abençoada, pelo Senhor ter falado em nossos corações, pelo Senhor ter falado em nossas vidas, Pai. Para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus nos abençoa a cada dia e a cada vez mais. Aplicação pessoal. A grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Aleluia. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.